Se Paulo Brax, Maurício Barbieri, Abel Braga e todos os dirigentes da empresa norte-americana achavam que no Vasco não tinha pressão, eles estavam enganados e hoje perceberam, meu amigo, que no Vasco o buraco é mais embaixo. A torcida cruz-maltina compareceu e apareceu tanto no CT Moacir Barbosa quanto também lá na sede da Vasco SAF, na Barra da Tijuca. O clima ficou tenso, sobrou até pro Germancano, porque o CT do Vasco é muito perto do CT do Fluminense e o Cano acabou esbarrando com a torcida do Vasco. Sobrou xingamento, sobrou críticas e realmente a pressão foi forte. Volto a repetir, no Vasco o buraco é mais embaixo. Torcedor vascaíno não vai aceitar novamente um ano na zona do rebaixamento. O Vasco hoje está na zona e a gente espera que a partir desse próximo final de semana a história mude no nosso Cruz Maltino. A gente vai falar sobre isso, vamos falar sobre tudo o que aconteceu nessa manhã e tarde de terça-feira, cheia de protestos. Além disso, falar também sobre reforços, contratações, pois temos novidades importantes a trazer aqui a vocês neste Fala Gigante. Informações sobre o atacante Serginho, que chegará a partir do mês de julho. Informações também sobre Vieto, no caso o Luciano Vieto, camisa 10 hoje do Al Hilal, atleta de 29 anos, 1,73 m. Tivemos informações nessas últimas horas que interessa ao Cruz Maltino. Um baita jogador. Ele sim chegaria para subir o nível do elenco Cruz Maltino. A gente vai falar sobre isso e além dessas muitas outras informações aqui neste Fala Gigante. Porém, é claro, torcedor, antes de começar esse vídeo, antes de deixar você aí muito bem informado, faço questão de dar as boas-vindas a todos que estão chegando aqui ao nosso canal pela primeira vez. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, canal do torcedor vascaíno. Momento não é bom, momento é ruim, momento é de protesto, momento é de Vasco na zona, mas acima de tudo, estamos aqui para trazer informações a vocês, para criticar, para protestar, mas para informar. Inclusive é o que iremos fazer hoje neste vídeo, informar sobre tudo o que está acontecendo no Vasco, informar sobre essa tarde de protestos, informar sobre a situação de reforços. E para que você não perca nada, gente, se inscreva no canal. Muitas pessoas estão chegando no nosso canal nesses últimos dias, a frequência de visualizações está aumentando, a frequência de novas pessoas chegando está aumentando, mas poucos estão se inscrevendo. Então, se você está frequente nesses últimos dias aqui no nosso canal, se inscreva. A sua inscrição é essencial para o nosso crescimento. A sua inscrição é essencial para que a gente tenha mais voz aqui no YouTube. Então se inscreva e além disso, deixe aqui também o seu like, o seu joinha, o seu gostei, como você preferir chamar, para ajudar a divulgação do nosso conteúdo. Tranquilo, rapaziada? Conto com você, conto com a sua ajuda. Mas vambora, sem muita enrolação, vamos falar de Vasco da Gama, pois foi uma manhã e tarde de terça-feira marcada por protestos. Inclusive os protestos ainda rolam no momento que eu estou gravando aqui esse vídeo a vocês. Eles começaram logo pela parte da manhã, lá na sede da Vasco SAF. Essa sede se encontra no Centro Comercial Metropolitano, na Barra da Tijuca. Todos não, né? Mas uma boa quantidade de torcedores foram até essa sede e começaram a gritar, cantar gritos de protesto em direção aí à sala onde se encontra nesse momento um andar inteiro do Vasco da Gama SAF. Torcedores cantaram o hino do Vasco, cantaram algumas músicas, inclusive do Cruz Maltino, cantaram também Fora Barbieri, Fora 777, levaram algumas faixas aí de protesto, porque realmente a situação é muito ruim. E volto a repetir o que eu falei no início do vídeo. O buraco no Vasco é mais embaixo. E olha só, antes de entrar no assunto que eu quero falar, eu sempre sou muito respeitoso. Eu sempre sou muito respeitoso com todos os clubes do futebol brasileiro. O América Mineiro é um clube grande sim, o Bragantino é um clube grande sim, cada clube tem a sua história, cada clube tem a sua tradição. Mas, gente, com todo respeito aos torcedores desse clube, América Mineiro e RB Bragantino não é Vasco da Gama. A pressão para quem é o diretor do América Mineiro é completamente a pressão para quem é o diretor do Vasco. A pressão para quem foi treinador do RB Bragantino é diferente da pressão para quem é treinador do Vasco. Então, se o Paulo Brax, que já foi o diretor do América Mineiro, está achando que o Vasco é o América Mineiro, está enganado. O América Mineiro tem a sua grandeza, tem a sua tradição, mas não é o Vasco. Tanto com relação a títulos, a grandeza, a espaço no cenário do futebol brasileiro e o Bragantino também. Barbieri passou quase 3 anos no RB Bragantino. O Vasco não é RB Bragantino. A pressão vai acontecer. O buraco é mais embaixo. E se preparem, porque isso foi só o começo daquilo que está por vir. O torcedor vascaíno cansou
disso que está acontecendo dentro do nosso clube. E após esse protesto que aconteceu lá na sede da Vasco SAF, né, os torcedores vascaínos foram em direção ao CT Moacir Barbosa. Eles protestaram aí, na porta do CT Moacir Barbosa. Eles esperaram ali alguns atletas irem. Segundo informações que tivemos, o Miranda, zagueiro cria das categorias de base do Vasco, foi até os torcedores. Teve um momento de conversa com os torcedores que estavam presentes no local do protesto. Inclusive, nesse momento que os torcedores estavam indo em direção ao CT Moacir Barbosa, o carro do Cano estava saindo do CT do Fluminense e houve um encontro entre a torcida do Vasco e o carro do Germancano. Então sobrou também até pro Cano, que não tinha nada a ver com a história. Tudo que estava engasgado por parte do torcedor vascaíno sobre o argentino foi colocado para fora. Realmente, é claro, né? Ele acabou sendo xingado, acabou sendo muito vaiado, criticado. Algumas palavras como jogador de Série C, ingrato, foram ditas ao Germancano, como inclusive apareceram aí no vídeo a vocês a imagem desse momento. E é realmente um momento tenso, um clima ruim hoje, se tratando de Vasco com a relação com seu torcedor. Faixa fora Luiz Melo, fora Paulo Brax, fora Abel Braga, time frouxo, fora 777, todas elas foram expostas tanto na porta do CT quanto também lá na sede da Vasco da Gama, SAF. Então o momento é ruim. O protesto, todo mundo já sabia que ia acontecer se permanecesse do jeito que estava. Permaneceu, nada mudou. Então agora aguentem, vocês vão aguentar, porque nós estamos cansados de tudo que está acontecendo dentro do Vasco da Gama. O Vasco sábado tem mais uma partida contra o Fortaleza, uma partida também muito pressionada. O Vasco não vem de fato bem no Campeonato Brasileiro, muito pelo contrário, vem num momento muito ruim e é esperar para ver o que irá acontecer. Inclusive, gente, é algo interessante a trazer a vocês que eu acabei de ter essa informação no momento que eu estou gravando o vídeo. O técnico Fernando Diniz, técnico do Fluminense, como a gente trouxe, né, o CT do Fluminense fica a poucos metros aí do CT Moacir Barbosa, foi abordado por alguns membros da torcida organizada Força Jovem. Os torcedores trocaram algumas breves palavras aí com o treinador, o cumprimentaram, não houve nenhum tipo de hostilização, apenas troca de cumprimentos e troca de palavras. O Diniz que teve um bom momento, na minha opinião, sob o comando do Vasco, né, sendo aí o treinador do Gigante da Colina à frente do Cruz Maltino naquela Série B do Campeonato Brasileiro de 2021. Infelizmente o Vasco não permaneceu com o treinador e hoje ele é um dos melhores técnicos do futebol brasileiro, então de fato nem tem motivo para o Diniz ser utilizado. Uma pequena conversa, uma breve conversa entre o técnico do Tricolor com os torcedores Cruz Maltinos. Espera que haja mudanças. É isso que o torcedor vascaíno quer ver. E falando em mudanças, não tem como não falarmos sobre reforço. Ontem a gente teve a informação se tratando do Serginho, gente. Pra quem não conhece, o Serginho é um atleta que hoje veste a camisa do Giresunspor, clube do futebol turco, clube da primeira divisão, inclusive, do futebol turco. O Serginho por lá é o camisa 10 e faixa, ou seja, é capitão, é um dos líderes do elenco, um dos destaques do elenco. Vi muitas pessoas falando dos números do Serginho, acho que são 19 gols e 20 assistências, se eu não me engano, algo do tipo em 90 e poucas partidas. São números bons, sim, para um atleta que é ponta. Números relevantes, números importantes, ele é um dos destaques. Eu vi pessoas falando, poxa, ele com esses números é o destaque, é sério, Lucas? Gente, um jogador faz muito mais na partida do que apenas assistência e gol. Um jogador desarma, um jogador participa, um jogador dá pré-assistência, cruza, marca, e o Serginho é esse atleta. Volto a repetir o que eu falei ontem pra vocês, no Boa Noite Gigante, e hoje no Acorda Vascão. Não acho que o Serginho é um jogador pra vestir a camisa e ser titular. Serginho não pode ser esse nome. Mas para compor elenco é um baita reforço. Essa é a minha opinião. Inclusive essa informação foi a que tivemos nessas últimas horas através do jornalista Lucas Pedrosa. E uma informação dada pelo jornalista, ele confirmou que a chegada do Serginho não se encaixa no perfil de jogador com status de titular. O Paulo Brax trouxe o Serginho para compor elenco. Inclusive o próprio Pedrosa confirmou uma informação importantíssima. O Paulo Brax no mês de abril ele foi à França, uma reunião que teve com membros da empresa norte-americana 777 Partners e alguns dirigentes de clubes do conglomerado 777. Nessa reunião, o Brax pediu o adiamento da grana que o Vasco irá receber apenas em setembro. O Vasco pede esse adiamento para que faça uso dessa grana logo nessa janela de transferências. Até o momento ainda não temos novidade, mas ainda há essa expectativa para que o Vasco tenha dinheiro e possa atacar esse mercado de uma maneira mais efetiva nessa próxima janela que estará por vir. O Serginho é o primeiro reforço. Ainda não havia nenhum tipo de oficialização, de compartilhamento dessa notícia por um sigilo por parte do próprio atleta.
O Serginho decidiu segurar essa informação, pois ele nesse momento tem ainda algum dinheiro a receber do Giresunspor da Turquia, quer sair do clube pela porta da frente. Ele ficou com receio de que o vazamento dessas tratativas acabasse pegando mal na Turquia. Então ele segurou, mas a informação acabou sendo vazada e o Serginho hoje realmente está confirmado, será o primeiro reforço do Vasco da Gama nessa janela de julho. Porém, não é porque o Serginho será o primeiro reforço que o Vasco irá parar por aí. O Vasco tem carências, o Vasco vai buscar ainda um ponto esquerda, o Vasco vai buscar no camisa 10 e o Vasco vai buscar no primeiro volante. Nomes analisados, nomes estão no radar. Roman Campuzano, que a gente trouxe a vocês no Acorda Vascão, se você ainda não viu, corre lá para dar uma olhada, é um desses nomes, para ser o primeiro volante. E para ser o camisa 10, nós tivemos nessa tarde de hoje mais um grande nome que está no radar da diretoria do Vasco. Se trata, gente, do Luciano Dario Vietto. Meio campo, argentino, com dupla nacionalidade também italiana, de 1,73 m, 29 anos, que nesse momento veste a camisa do Al Ittihad FC, da Arábia Saudita. Seu contrato se encerra agora, no dia 30 de junho de 2023, ou seja, é um atleta que se encaixa perfeitamente nos padrões de contratação que o Vasco busca. Jogador livre no mercado, que recebe um salário considerável, o Vasco tente negociar a diminuição do seu salário e contrate o atleta de graça. Além do Al Hilal, o clube atual, tem passagem também pelo Al Shabab, clube também do mundo árabe, pelo Sevilla da Espanha, Atlético de Madrid da Espanha, Valência da Espanha, Fulham da Inglaterra, Racing Clube e Estudiantes de La Plata da Argentina. É um jogador acostumado a disputar grandes campeonatos. Diferente do Serginho, que a gente trouxe a vocês nesses últimos vídeos, o Luciano Vietto é um jogador acostumado a vestir a camisa de clube grande. Villarreal é um clube grande, Atlético de Madrid é um clube grande, Racing é um clube grande, e ele sempre teve bons números em suas passagens. Luciano Vietto, no Mundial de Clubes em que o Al Hilal disputou, chegando à final, inclusive, desse Mundial contra o Real Madrid, passando pelo Flamengo, Luciano Vietto foi o grande destaque do Al Hilal. Luciano Vietto foi considerado o terceiro melhor jogador do torneio, atrás apenas de Modric e Vinícius Júnior. Ou seja, é um jogador diferente. Luciano Vietto destruiu o Flamengo no Mundial, naquele jogo de semifinal do torneio. Então é um jogador de muita qualidade, jogador que já despertou a atenção de vários clubes naquela partida. O próprio Flamengo se interessou, clubes aqui do futebol brasileiro se interessaram, mas até o momento não houve nenhum tipo de negociação aberta com esses clubes e nem com o próprio Vasco. A informação que tivemos nessa tarde de hoje é por ser uma posição carente, o Vasco vem analisando nomes no radar. E pelo Vasco ter essa vontade, esse desejo, ter realmente alinhado com o seu corpo de profissionais, com a 777, que vai atacar no mercado nessa próxima janela, nomes que estejam livres no mercado, Luciano Vietto automaticamente é um nome analisado. Segundo apurações aí do portal Bola VIP, o Vasco já buscou inclusive informações para a contratação desse jogador, desse atleta que é de fato acima da média. Luciano Vietto, um atleta de muita qualidade. O Vasco entende que é uma grande oportunidade de negócio a chegada do Luciano Vietto. Nesse momento, inclusive, gente, segundo notícias, o Luciano Vietto prioriza o futebol europeu, mas nada que faça com que o Vasco não passe à frente desses clubes e consiga a sua contratação. Seria um baita reforço para o Vasco, reforço de mudar o nível do elenco. Luciano Vietto é sim esse nome, diferente do Serginho, diferente de alguns outros nomes que foram colocados nesses últimos dias como especulação. Luciano Vietto é um nome que muda o elenco do Vasco da Gama, é um nome que me empolga muito, mas agora é esperar que o Vasco consiga realmente avançar nas negociações e trazer esse grande nome. Você gosta do Luciano Vietto? Você acharia que seria um bom reforço? Coloque a sua opinião aí nos comentários. O momento não é bom, o momento é ruim, mas como eu falei lá com vocês no início do vídeo, meu amigo. Tô aqui para trazer informação, tô aqui para informar, tô aqui para deixar você super bem informado de tudo o que acontece no Vasco. Mas eu preciso de voz, eu preciso de você. Então, se você tá aqui nesses últimos dias com frequência, vem gostando do nosso canal e ainda não é inscrito, esse é o momento. Se inscreva, vamos junto fazer um Vasco melhor. Conto com a sua ajuda. Compartilhe esse vídeo, vamos que vamos, se inscrevam, deixem o seu like e olha, saudações vascaínas.